partir de agora, iniciamos mais um podcast Fala Catanduva. Ao meu lado está aqui o nosso jornalista Rodrigo Ferrari. Fala, Rodrigo. Olá, Falcão. Olá a todos que nos acompanham. Muito obrigado pela audiência, que nos acompanha tanto nas redes sociais quanto na Nova TV. E hoje está aqui participando do podcast Fala Catanduva para falar a respeito de empresa, de negócios, do trabalho. Um casal muito simpático que a gente está tendo o prazer de receber. É o Lucas Gomes, da Embremac, e estamos recebendo também a dentista Isabelle Cândido. Fala, Catanduva, fala agora os nossos convidados. Olá, Isabelle. Olá, Lucas. Quer começar? Vamos lá. Olá, Rodrigo. Olá, Marcelo, tudo bem? Prazer imenso a gente estar aqui comparecendo hoje no podcast, acompanhando vocês. E com certeza a gente espera que a nossa experiência, as nossas vivências, elas possam acrescentar um pouquinho aí a todos os telespectadores de vocês e que a gente espere aí que seja um grande sucesso. Olá, boa tarde, o prazer é nosso e a gente vai conversar um pouquinho, o que a gente puder passar sobre as nossas empresas para vocês, a gente vai ficar muito feliz. Só complementando, a Isabelle, além dela trabalhar na área de odontologia, ela também é comerciante, ela tem uma loja, né, de roupas, né? Isso. Aqui em Catanduva, então eles estão atuando em várias frentes aí. Sobra tempo para descansar, para namorar, para se divertir? Sobrar não sobra, né? Mas a gente tem que arrumar, né? Tem que arrumar. A gente está acostumado, desde muito jovem, a gente sempre trabalhou, estudou. Eu tenho uma loja desde da minha época de faculdade, então sempre conciliei com a faculdade, são segmentos totalmente diferentes, né? Sempre consegui manter os dois, porque gosto de fazer os dois, amo fazer o que eu faço, tanto na loja quanto na minha profissão, então tô acostumada já com a loucura. Você fala desde jovem, mas olhando assim para vocês, a gente nota assim, vocês dois são bem jovens, né? Você tá há quanto tempo, Lucas, Hoje, esse ano aqui completam 6 anos já que eu tô dentro da Embremac, dentro do negócio, né? Mas a Embremac já é uma empresa familiar, a gente já tem 30 anos já de existência. E lá atrás ela nasceu através da sociedade do Carlos com a minha mãe, Maria. E até hoje a gente vem fazendo o nosso negócio crescer. A Embremac tem cada vez mais um símbolo de pujança, ela está crescendo cada vez mais. E agora, de 2018 para cá, eu entrei para poder dar continuidade no negócio de toda a parte da minha mãe. Então, venho acompanhando esse crescimento. Hoje tenho 28 anos, esse ano completo 29. Nossa, 28 anos, hein? Mas já estou iniciando já essa vivência dentro do negócio, desde bem jovem, né? Para poder dar continuidade e fazer esse sucesso continuar. Você, quando que foi que você se lembra lá? Quantos anos você tinha quando você começou a ir lá com a sua mãe, lá acompanhar e tal? E quais foram as transformações que a empresa passou ao longo desse tempo, né? Exato. Bom, que eu me recordo assim que eu comecei a frequentar com a minha mãe desde pequenininho. Como se diz, diretamente do berço eu já frequentava a Embremac de uma forma direta. Mas depois, ao longo do tempo, nos períodos em que eu ainda estudava e tinha férias escolares, eu sempre gostava de ir lá. Então, eu sempre gostava de estar no meio da sujeira, no meio da carcaça, e podendo vivenciar, né, um pouco do que era o universo da Embremac. Então, desde muito novo, ali nos 10, 12 anos mais ou menos, eu já frequentava e já queria fazer amizade com os colaboradores que a gente já tinha na época e criar aquele laço, né? De se estender um laço além justamente só de um convívio ali de trabalho, mas ser realmente amigo, né? De todos os nossos colaboradores. Então, desde novo, eu já tinha essa presença ali, dentro da Embremac. Então, eles me chamavam de Luquinha, veio para Lucão e assim foi se sucedendo, né? Foi passando o tempo e a evolução veio acontecendo também, né? E assim, ao longo desses 30 anos, a Embremac mudou muito. Muito. Ela é mais velha que você? Mais velha do que eu. E ela mudou muito, ela passou por muitas mudanças ao longo desses 30 anos. Nós já tivemos 4 endereços aqui em Catanduva, praticamente. E hoje a gente está nessa sede atual desde 2007. Fica onde? Foi quando começou. Ali no Parque Industrial, na continuação da Rua Minas, no Jordano Mestrinelli, né? No parque ali,
só que na continuação da Minas é bem fácil de encontrar ela. Continua 2 barracões azuis que a gente tem ali, faz parte da nossa estrutura. Então ela veio mudando. Ali a gente está desde 2007 e ela foi num processo natural de mudança, com crescimento, assim, abrangendo cada vez mais o Brasil, trazendo cada vez mais tecnologia também para dentro da empresa, que isso contribui muito para o crescimento, né? E isso foi um crescimento natural. De 2015 para 2016 foi quando realmente a gente deu aquele estalar de dedo e ela começou realmente a crescer fora da curva. Hoje, quantos funcionários vocês têm lá? Hoje nós temos 83 funcionários, mais ou menos, no total. Que bacana. O nome Embremac. Embre já sabemos que é de embreagem. E a abreviatura MAC. Embremac. O Embre, como você disse, né, Falcão, de embreagens mesmo. O Ma de Maria, que é o nome da minha mãe. E o C no final mudo de Carlos. Então, eu achei que tinha alguma coisa a ver com uma máquina, com coisa. Não, se complementou, né? Embreagens Maria e Carlos. Então foi daí que veio a origem do nome da empresa. A empresa hoje está localizada onde em Catanduva? Está localizada aqui mesmo, né? No Parque Industrial, ali no Jordano Mestrinelli, perto da quadra do Gavioli ali. Umas 2 quadras para frente, já chega na Embremac. Desceu. Se pegar também como alternativa a continuação da Rua Minas, que sai lá no Horizon, também vai chegar na Embremac. Lá é a fábrica. Essa fábrica é o que vocês têm de maquinário, de produtos, que vocês produzem lá. O produto embreagem. Qual a característica principal dele? Não, maravilha. Bom, explicando um pouquinho do que a Embremac faz hoje, né? Nós trabalhamos em 2 vertentes, tanto a remanufatura quanto a produção também de peças novas, tá? Hoje somos fabricantes de peças novas, inclusive a gente tem dentro do nosso portfólio hoje já embreagens que saem com a nossa logomarca. Que bacana. Já fundidas na peça, então isso é um posicionamento de mercado muito interessante. Mas hoje, assim, o nosso foco de atuação está em embreagens para linha truque, pesada. Então a gente vai atender desde um frotista, uma transportadora, até uma usina e uma revenda propriamente dita, até mesmo distribuidores. E na parte de linha agrícola também, a gente atende desde o consumidor final, a fazenda, o sítio, o pequeno produtor, médio, grande produtor, as revendas e distribuição também. Hoje a gente tem esse leque de atendimento que a gente consegue clientes enquanto aqui mais na região, tem fora também, aqui em outros lugares? Tem fora. Hoje a gente já tem abrangência a nível nacional, a gente já vende em todos os estados da federação. E também no Distrito Federal a gente já tem representatividade lá dentro e a gente também exporta. Então hoje a gente já tem exportação a nível de uns 9 países que a gente já faz. Temos na Ásia, temos na América do Sul, América Central, mas o nosso enfoque hoje ainda é justamente fazer essa consolidação da marca dentro do mercado nacional. Que a gente sabe que tem muito espaço ainda para poder chegar. Que bacana. Vamos um pouco a Isabelle também. Isabelle, você é formada... Onde você se formou aqui? Me formei aqui em Catanduva mesmo. Eu me formei no final do ano passado. E você já você começou já a atuar, então, na área, né? Atuo na área, concilio com a loja. Sua loja é qual? Madê Boutique, fica na esquina da Bahia com a 13, bem ali no centro mesmo. E eu comecei a loja, eu tinha 1 ano que eu estava fazendo faculdade, fazia 1 ano. Então, foi assim, o meu período todo de faculdade foi junto com o crescimento da loja. Então, eu falei, né, desde muito nova, porque a loja começou devido ao salão da minha mãe. Minha mãe é cabeleireira e eu trabalhei com ela desde os meus 11 anos. Eu sempre estava ali dentro do salão. Qual é o nome da sua mãe? Luciana Cândido. E desde os meus 11 anos eu trabalhei com a minha mãe ali. Aí surgiu a necessidade de uma outra renda. Foi na onde eu comecei a loja. Então, eu comecei a loja ali do lado do salão da minha mãe. Que ano que foi que começou? 2018 eu comecei. E ela foi se desenvolvendo e foi virando um comércio mesmo. Foi onde eu enxerguei que eu tinha que expandir, né? Eu tinha que expandir. Já não cabia mais ali na onde eu tinha um espaço do lado do salão. E onde que era no começo? Ela começou aonde? Ela começou do lado do salão da minha mãe, que ficava embaixo da minha casa. E onde que é o bairro? Qual o bairro? Ali na Avenida Alameda, Barcelona. No Jardim Caparrosa. Jardim Caparrosa, Era num bairro, não era centro, era um bairro
mais afastado e a gente começou ali. Eu comecei ali e ela foi se desenvolvendo, foi virando um comércio mesmo. E dali vocês foram lá pro centro? Isso. Dali, antes de ir para o centro, a gente começou a vender online. Então, montamos o nosso site, começamos a enviar para todo o Brasil. Aí eu senti a necessidade também de um espaço para o site, um espaço de estoque, um espaço maior, que o site vinha crescendo e a gente não tinha espaço. Aí fomos para o centro, que também, assim, me proporcionou uma expansão muito grande. Aí eu ia te perguntar uma coisa, você já acabou entrando um pouco na questão. Porque eu ia falar assim, no caso da empresa dele, por exemplo, é uma coisa que já está, pela natureza que tem, ele falou que está com clientes fora, está consolidando aqui. Eu acredito que, por exemplo, comércio online, o e-commerce, deve te ajudar, né? Ele deve ser útil para você. Mas no caso, assim, loja, às vezes a internet acaba sendo uma concorrência. Ah, porque você está vendendo lá o online, sempre vai ter um lá vendendo mais barato. Mas você também começou, então, com online também, né? Sim, comecei... na minha casa, a gente atendia o cliente no físico, né? Porque tinha o movimento ali do salão de beleza dentro da loja. Mas não tinha como expandir mais. Foi onde eu encontrei um nicho no online. Só que eu queria expandir em Catanduva. Eu queria que a loja ficasse conhecida em Catanduva. Foi quando veio o sonho de expandir a loja fisicamente. E, assim, foi um passo que mudou totalmente o destino da loja. E hoje, o nosso forte é o físico ainda. Eu ainda acredito muito no online. O nosso online, a gente tem vários projetos. Mas hoje o nosso forte é o físico, principalmente pela expansão, pela localidade ali onde a gente fica. Então, hoje o grande foco nosso e o nosso forte mesmo é a loja física. No início, eu apresentei aqui os nossos convidados como casal, que a gente está vendo aqui. Então, a minha pergunta é a respeito disso. Como é que se uniu esse casal? Você foi lá comprar a embreagem? Você foi lá comprar na loja dela? Se conhecer? Conta pra gente a história, assim, do casal. A gente está junto já faz 8 anos. Então, eu tinha 15 e ele... Com 23, né? 23, Então, desde novinhos, através de um círculo de amigos, né? Através de uma amiga que era amiga de um amigo dele, né? Isso. E começamos a sair junto. Passamos a ser amigos, né? Aí, de lá pra cá, começamos a namorar. Noivamos o ano passado e a gente casa esse ano. Casamos dia 28 de outubro. Parabéns. Tá próximo, então, né? Tá chegando. Então, vocês são bem-sucedidos nos negócios e no amor também, que é o principal. Graças a Deus. A gente nós somos bem companheiros, né? Como se diz, onde tá o Lucas, tá a Isabelle, onde tá a Isabelle, tá o Lucas, para tudo, para os negócios. Então, a Isabelle se relaciona muito com o nosso negócio, nos momentos que a gente precisa também dos conselhos, das ajudas, né? E de toda a experiência, compartilhar experiências, né? Por muitas vezes eu também estou dentro do negócio dela, então a gente está junto, vai viajar junto para poder fazer compras. Por muitas vezes ali um atendimento que eu preciso ajudar ela a levar um condicional, uma coisa do tipo, também estou com ela. E é essa relação, né? Não é só construir isso no âmbito pessoal. Levar isso para os negócios também é fundamental para que isso se complemente, né? Seja as fontes de renda aí se complementem, a gente consiga fazer isso crescer e ser saudável para nós também. Isso é uma coisa interessante que você está falando, ainda mais assim na sua experiência, porque a gente vê muito caso, pessoa lá em negócio familiar, um problema até que às vezes as pessoas apontam, questão de gestão, né? Pessoa chega, às vezes o negócio começou do nada, o pai ou o avô lutou, fez a coisa crescer, daí chega o herdeiro lá e desmorona tudo, porque o cara quer ficar, na verdade, ter a vida de herdeiro, ficar na maciota. E você falou assim que você tinha a vivência que você tinha, né, que você gostava de estar lá no meio, do pessoal que trabalhava, do pessoal, assim, é uma outra realidade, né? Exato. Tem que trabalhar, não é só mandar, né? Vocês fazem de tudo, na verdade, né? Exato. A Isabelle também começou desde nova, né? Ali ajudando a mãe dela. Então, isso te cria uma responsabilidade de você seguir bons exemplos também, né? Então, desde quando eu entrei na Embremac, lá em 2018, que foi realmente quando eu finalizei os meus estudos e decidi seguir carreira dentro da Embremac, dar continuidade nos negócios... Você se formou em quê? Eu sou engenheiro químico por formação. Hoje, dentro da Embremac, não tem nada relacionado à engenharia química. Mas, como eu sempre falo, o engenheiro ele se forma um profissional
multidisciplinar. Então, ele consegue, com os conhecimentos que ele adquire na engenharia, contribuir para a administração da empresa, visão estratégica e tudo mais, que são coisas que são agregadas ao longo do curso também, né? Mas voltando lá atrás, na Embremac, quando eu entrei em 2018, eu poderia muito bem ter entrado e já me posicionado ali ao lado da minha mãe e falado, ó, sou, assim, filho da patroa e a partir de agora estou aqui, eu sou o maioral. Mas não, a gente fez um caminho totalmente oposto a isso. Quando eu entrei na Embremac, o principal seria não basicamente eu saber que a Embremac vendia embreagens, mas eu tinha que saber que tipo de embreagem ela vendia, o que era o produto, adquirir o conhecimento para poder dar continuidade no negócio. Então, quando eu entrei lá em 2018, em primeira instância, eu entrei para trabalhar dentro da produção também. Eu não fabricava, mas eu trabalhava dentro da expedição. E a expedição ela é um celeiro de conhecimento. Porque todo o filtro, tudo que acontece a nível produtivo, ele desencadeia e acaba numa expedição. Isso não só na Embremac, mas em todas as empresas, né? Então, por ali passava tudo. E quando eu entrei ali, isso me fez, assim, adquirir não só o conhecimento, mas também uma vivência de negócio e colocar o pé no chão. Saber que o caminho por ali começava para eu poder chegar. E ainda assim, hoje a gente já está escalonando isso, eu estou chegando já a um ponto também de estar ali a nível de diretoria, etc. Mas, assim, fazer uma curva de crescimento que seja saudável. Então, comecei na fábrica, depois eu entrei dentro do departamento administrativo, sem uma função ainda pré-estabelecida, eu ficava um pouquinho no venda, ficava um pouquinho no compras, ficava meio que assim, vendo como tudo acontecia. E depois, em 2020, quando estourou a pandemia também, aí eu fiquei focado diretamente no departamento de compras. Então, foi aí que também me trouxe uma bagagem muito grande, para poder, assim, com os conhecimentos que eu adquiri também ao longo do meu curso e conhecimentos que eu adquiri já dentro do âmbito produtivo da Embremac, eu consegui agregar. Tá? Você, Isabelle, vocês estavam comentando, você está hoje com 3 funcionários lá? 3 funcionários. Na sua empresa lá, né? Como que foi que surgiu a ideia? Você falou que vocês já tinham lá, a sua mãe tinha o salão, você ajudava ela. Como que surgiu a ideia de falar, não, ó, vou eu ser dona de uma loja, vou ter eu minha própria loja? Por que surgiu? Era para pagar o estudo? O que foi? Sim. Naquele momento era... como eu já ajudava a minha mãe no salão, a gente sempre teve aquele projeto ali de montar algo ali dentro do salão mesmo. Então, foi um incentivo da minha mãe para ajudar a pagar os estudos, sim, porque eu ainda tinha 5 anos para percorrer aí de faculdade pela frente. Então, foi por isso. E aí, a loja foi tomando uma proporção que nem a gente esperava, que nem nós esperávamos. Então, foi tudo assim, foi natural, mas quando eu olho para trás, eu vejo que foi natural, foi sem esperar, mas foi devido ao nosso esforço, né? Foi devido ao muito trabalho. Eu não trabalhei por um extra, eu trabalhei sim por um comércio, por uma empresa, mas mesmo sem enxergar a minha empresa daquele jeito, uma empresa, eu já trabalhava como se ela fosse assim. Eu acredito que foi por isso que ela tomou a proporção que tomou, que ela cresceu mesmo. E apresentamos você como dentista, né? Você tem essa formação, você estudou. E você está atuando nessa área também, além de ser empreendedora? Sim. Como a loja, eu preciso, né? Tenho uma dedicação de um tempo maior na loja, mas amo minha profissão também. Então, eu divido e em torno de 1 ou 2 vezes na semana eu atendo. Você está com consultório? Eu atendo em um consultório, em uma clínica, chama Clínica Nossa Senhora Aparecida. Fica na Rua Lagoas, bem pertinho da loja. É uma clínica com vários profissionais em várias áreas. E eu concilio os dois. Eu me formei no final do ano passado, né? Então, na minha vida profissional como dentista, eu estou iniciando agora. E você não tem preocupação, assim, é óbvio que são 2 sonhos que você nutre junto e você vai lutar por ambos, a gente acredita, mas tem que chegar uma hora em que uma das coisas vão acabar se sobressaindo, você tem que escolher? Até hoje, o meu foco dentro da loja é tornar fazer uma equipe que me substitua quando eu não tenho ali. Então, treinar as minhas colaboradoras para fazer tudo com a maior excelência possível. E, graças a Deus, eu consigo conciliar e eu vejo que é resultado disso. Eu venho treinando elas... Tá entrosado o time? Sim. Graças a Deus, eu posso falar que está muito entrosado. Elas também têm vontade de crescer junto comigo.
eu até brinco com elas que eu falo, né, que ali a gente não tá para fazer só o arroz com feijão, a gente tá, quem tá ali dentro da Madê é para crescer. E não só para cumprir horário. Porque não é só eu, né? Eu enxergo a Madê assim, proporcionando empregos, não só aqui, mas nas cidades de fora também. E eu enxergo ela como uma fonte de renda. A minha maior alegria é ver quando alguma das minhas colaboradoras conquistam algo, sabe? Então, assim, não é só para mim. Então, graças a Deus, eu tô na busca aí de um time que consiga atuar para não ter essa preocupação. Você perguntou da origem da sigla Embremac e Madê. Madê vem da palavra mademoiselle. Mademoiselle. Não tem muito significado, eu queria algo fácil, não queria nada com o meu nome. E um dia eu me deparei com a palavra Mademoiselle Chanel, né? Que tem um perfume, na verdade, Sim. da Chanel que chama Mademoiselle. E eu falei, vou colocar Madê. E aí pegou, todo mundo me chama de Madê, acha que eu chamo Madê. E eu já tô até acostumada. Ninguém te chama de Embremac, não. Chama Lucão só. Não, Lucas da Embremac, né? Mas hoje tem muitos que falam, é o Lucas da Embremac. Acaba, assim como o nosso sócio também, o Carlos, o Carlos da Embremac, Maria da Embremac, a empresa é a nossa identidade também, né? Quando a gente não só vestiu o uniforme no nosso momento de trabalho, mas fora dele, assim, faz parte do nosso corpo. Aqui em Catanduva é interessante, tem muito essa coisa aí, né? Da pessoa ficar sendo conhecida pelo nome da empresa que ela tem, sim, né? Sim. Exato. Eu na loja não tenho isso e fico até feliz. Fico até feliz porque a loja, ela não é vista pelo meu nome, né? Ela cresceu e é conhecida pelo nome dela, né? Vocês não vão começar a falar da doutora Madê, né? Quando a minha sendo mãe dentista. mesmo acontece muitas vezes ela tem, assim, contatos em algumas lojas, né? Uma loja de roupa, algo do tipo. Se você fala pelo nome, por vezes a pessoa não conhece. Aí você fala, Maria lá da Embremac. Já sei quem é. Olha que coisa, né? Ô, Você Lucas, fica vinculado, né? quando fala embreagem, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o pedal lá no carro que eu piso. Certo. Mas eu sei que é a peça. Eu queria que você falasse a característica dessa peça. E Certo. explicasse embreagem remanufaturada, embreagem original. Ok. Queria que você fizesse uma definição, até para quem está assistindo, para poder entender o que é o que vocês lá produzem. Maravilha. Bom, então definindo um pouco a embreagem, né? A embreagem ela é um componente do sistema do câmbio ali, né? Motor do carro. E como se diz, se não tivesse a embreagem ali nos carros que necessitam dela, eles não se locomoveriam. Porque ela é a transição entre o motor e a caixa de câmbio, o que garante o torque ao veículo. Então, assim, o veículo se movimenta, lógico, devido à força do motor também, mas em virtude desse mecanismo que é a embreagem, que favorece para poder ter o torque. Tá? Ele que assim, ele é uma peça de união entre a caixa de câmbio e a caixa de motor. Tá? Então, automaticamente, assim, nos veículos que precisam de embreagem, que hoje eu falo assim, dos que precisam por quê? Os veículos automáticos hoje, eles já usam um sistema diferente. Mas eles não pedal. usam não tem nada do componente que você produz nesses veículos? Nos automáticos hoje, não mais. Ele tem um mecanismo diferente que a gente chama aí hoje de conversor de torque, ao qual a gente hoje não produz ainda, né? A gente não sabe o mercado, o comportamento do mercado também, como isso vai se comportar ao longo dos anos. A gente está querendo adquirir know-how também para cada vez mais atender mais linhas, né? Mas hoje, assim, os veículos automáticos em si, eles não têm a dependência da embreagem. Alguns veículos que, apesar de não terem um motor, eles são automatizados, aí sim, ele ainda tem o componente da embreagem que, ela se divide, né, entre platô de embreagem, disco de embreagem e rolamento de embreagem, ou atuador. Tá? Nos veículos mais modernos agora, a maior parte deles são todos atuadores. Então, nessa subdivisão, nos automatizados, apesar dele não ter o pedal, ele ainda utiliza uma peça de embreagem lá. Isso acontece muito em linha automotiva, por exemplo, pesada. Caminhões Mercedes, tem uma linha deles que o caminhão é automatizado. Ele usa uma embreagem, a Embremac, por exemplo, vende essa embreagem hoje, entendeu? Ele não tem pedal, você aciona ele, você só freia e acelera normalmente,
Só que quem está fazendo essa transição aí dentro do motor é a embreagem. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou, vocês estão trabalhando aí com linha pesada, né? Trator, caminhão. Existe já... Tem aumentado muito as linhas automáticas nesses veículos? Sim, sim. Hoje, linhas, por exemplo, de embreagem na linha rodoviária aí, pesada de caminhão, como eu te disse, tem a linha Mercedes, que é uma, assim, ela já tem uma tendência de muito tempo a estar utilizando embreagens automatizadas. E a linha Volvo hoje, os caminhões Volvo, uma linha mais moderna dele, aí os iShift, que a gente chama, né? Caminhões maiores, 540, 480, 440, eles utilizam ainda a embreagem, mas eles já têm hoje um sistema automatizado. Para a linha de automáticos, ainda assim, a nível de América do Sul, a gente tem uma certa... Deve ser muito caro, né? Além de ser muito caro, eu acho que ainda não tem se comprovado uma durabilidade que de fato funciona um caminhão automático. Um automatizado funciona. Por quê? A embreagem, ela trabalha, a principal função dela é o atrito, né? Ela garante um atrito entre o platô, o disco e o volante, para poder garantir o torque como resultado final dessa operação dela, né? Mas ela, assim, é um componente de, vamos dizer assim, de alta durabilidade. Então, automaticamente, assim, ela consegue ainda garantir caminhões potentes, com um simples mecanismo que é a embreagem, porque ela tem um funcionamento muito simples, muito tranquilo, entendeu? E fazer um caminhão puxar lá 45, 60 toneladas com tranquilidade. Mas o problema, então, que às vezes não deixa a coisa pegar aqui é a quantidade de carga que carrega, é a má qualidade das rodovias. Também influencia. O Brasil, as rodovias é muito complexo, né? A rodagem aqui, quando a gente sai... para rodar, a gente vê que existem diferenças, né? Aqui hoje, estado de São Paulo, a gente ainda está bem equiparado, mas na hora que você sai do estado de São Paulo... vai para Uberaba. As estradas não têm, infelizmente, a mesma qualidade. Deveriam ter, né? Sim. A mesma qualidade, mas infelizmente não tem. Então, isso influencia no funcionamento. O motorista, por muitas vezes, ele influencia no funcionamento da embreagem também. É o principal hoje, assim... Nas ocorrências de garantia que a gente tem hoje, quando chega para nós, a maior parte ainda é falha operacional. O que é a maior falha operacional? Eu ia perguntar, que dica você daria para que uma pessoa, o motorista, utilize bem lá o veículo, para que ele não tenha problema com a embreagem? Mas não vai dar errado, hein, para aumentar a venda. Não, vamos lá. A embreagem, por ela ser um componente de transição, né? Ela, dentro do que você olha hoje a nível de motor, nessa parte câmbio, motor, o que está relacionado ao torque do veículo, ela ainda é o componente mais barato, tá? Então, por muitas vezes, ela é o componente mais barato. Deu um problema lá no câmbio de um caminhão, no câmbio de um trator ou algo do tipo, qual que é o problema? Embreagem. Sempre respinga sobre ela. Por que ela é o problema? Na verdade, não é ela que é o problema. Ela, sim, que mostra que existem potenciais problemas dentro do funcionamento. Então, por muitas vezes, assim, ela paga o preço por uma falha ali do mecânico que, às vezes, na hora que ele foi fazer a montagem, ele não seguiu todo um passo a passo que hoje a gente disponibiliza para os nossos clientes, de fazer uma higienização da caixa seca, onde está instalada a embreagem, de fazer uma retífica adequada de volante, para que essa embreagem ela tenha a medida adequada para que ela funcione perfeitamente. Então, por muitas vezes também o que acontece? Primeiro passo, na hora da montagem. Se já houver um erro de montagem nessa peça, o mecânico foi inadimplente, não checar todos o passo a passo do que a gente passa para eles, para os nossos clientes hoje, já pode ocorrer uma incidência de problema. Segundo problema, é aquele famoso assim, tô numa subidinha, eu vou ficar com o meu pé pré-acionado na embreagem para o carro não descer. Isso aí é extremamente... caminhão, aí eu falo porque é muito parecido, tá? Esse tipo de problema é incidente tanto em veículos leves quanto veículos pesados. Ficar com aquele pezinho ali é extremamente prejudicial para a embreagem. Por quê? O carro está parado, mas mesmo assim ela não para de rodar dentro do sistema dela. Ela continua girando ali no sistema do motor. Então, você ficar com o pé pré-acionado...
Então, o certo é você enfiar o pé e frear. Você tá parado. O correto, na verdade, assim, tá numa subida, por exemplo. O correto é você coloca o carro ou o caminhão, o veículo em ponto morto e tira o pé da embreagem. Descansa seu pé ali do lado. Abriu o semáforo, engata novamente a marcha, pisou na embreagem, né? Engatou novamente a marcha, aí você pode seguir. Esse é o correto para garantir uma maior durabilidade, tá? Mas por muitas vezes não é isso que acontece. Então, além desse tipo, que é uma coisa muito simples, ocorre muitos casos assim, de andar com excesso de peso. Isso contribui muito para diminuir a vida útil da embreagem. A gente vê muito isso em usina, que a gente tem uma incidência assim, muito grande de reclamações nesse sentido, mas na hora que volta para nós, quando a gente recebe a peça como uma suposta garantia, a gente consegue se certificar de que de fato assim, isso aqui é uma falha operacional. E aí tem que comprar outra. Aí automaticamente tem que fazer a substituição. O diferencial da Embremac também é o treinamento, né? Exato. O treinamento que eles dão para isso, né? O suporte técnico também, né? Exato. A gente tem hoje dentro da empresa uma pessoa focada justamente pro atendimento técnico, entendeu? Que é o Marciano. Então, assim, ele fica voltado só para poder receber potenciais problemas que os nossos clientes relatam. Então, quando existem falhas de produção, existem, nenhuma empresa está eximida disso. Existem falhas de matéria-prima, uma vez que a gente está trabalhando numa embreagem remanufaturada também, por exemplo, uma embreagem nova, existe, isso é natural. Mas hoje o nosso índice é muito baixo, pelo cuidado que a gente tem. Então, assim, por muitas vezes, por telefone, o nosso técnico consegue indiciar que, de fato, assim, tem um problema lá na frente, no caminhão, aí ele fala com o mecânico, pergunta se ele verificou cilindro, servo, se ele verificou ali toda a parte de acionamento real do caminhão, os retentores, coxins, porque tudo isso influencia no funcionamento da embreagem. Então, automaticamente, nesse pré-contato, a gente já consegue sinalizar que pode existir uma falha. Por muitas vezes a gente recepciona a peça e tira uma comprovação de que, de fato, tinha uma falha. Aí vai ter que arrumar outra coisa. Eu queria perguntar para Brenda, desculpa, Isabelle. Eu queria perguntar para Isabela, que a gente fez para Isabelle. Queria perguntar para Isabelle, tá falando aqui, a gente falou da questão de falhas e tal. Hoje, qual que é o maior desafio, considerando inclusive que a gente passou por uma pandemia recentemente, né? Você tá com a loja em pleno vapor lá. Como que isso impactou hoje? Qual que tem sido o grande desafio para você que atua no comércio? Em relação à pandemia, a Madê, né, cresceu no meio da pandemia. Então, assim, o que proporcionou esse crescimento na pandemia mesmo foi o online. Não posso deixar ele de lado. Então, a gente cresceu na pandemia. Então, eu não tenho muito o que reclamar da pandemia. Mas por quê? Porque eu procurei uma saída ali no online. Então, foi o que ajudou. O desafio em relação ao físico é sempre prestar um excelente atendimento, dar um suporte para cliente. Hoje em dia também a gente trabalha muito com o sistema de condicional, então a cliente ela vem na loja, ela pega, ela leva para provar. Então eu acredito que o meu maior desafio na loja física é a questão da logística, de ter a peça na loja, ter estoque daquela peça para poder liberar nos condicionais. Então, em relação ao físico, o maior desafio hoje é a logística. Você tem que garimpar muito para conseguir roupas e coisas exclusivas, diferentes, assim, Os fornecedores que eu trabalho já são fornecedores que eu venho desenvolvendo há alguns anos. Então, a gente acaba recebendo essas peças, essas novidades antes, devido a esse contato permanente durante esses anos. Então, posso dizer assim, não que seja mais fácil, mas que a gente acaba ficando acostumado já a sair na frente com as novidades, devido a serem fornecedores antigos, e não toda a coleção a gente busca fornecedor novo. Sempre tem, mas a gente tem um contato já de confiança entre eles. Então, também fica aí um pouco mais fácil essa relação. Antes de fazer essa pergunta, quero registrar aqui que eu acho as mulheres ótimas motoristas. Agora eu vou fazer a pergunta. Qual é o motorista que tem mais problema na embreagem? É o homem ou a mulher? Vamos lá. Já me defendi antes, hein? Se for a mulher... Ô Falcão, uma coisa que é muito interessante, a gente até viu algumas pesquisas, né, que mostram, né, justamente um dado como esse. Quem confere mais problemas à embreagem, ao veículo, né, se é o homem ou a mulher.
E por incrível que pareça, na maioria das pesquisas que você vê, a mulher é sempre muito mais cuidadosa que o homem. A delicadeza de pisar. Exatamente, exatamente. É o zelo, né? Pelo veículo, o zelo assim, por fazer as coisas de forma mais correta que também. o homem tem mais vício também para dirigir, né? Exato. Aquela coisa assim de achar que... Exato. E hoje a gente rodando nas estradas, a gente vê também que a presença da mulher, cada vez mais, isso não só nas estradas, mas também no campo, ela é muito grande. Inclusive muito operando grande. máquinas, né? Trator, caminhão. De alta né? complexidade, inclusive, entendeu? Máquinas assim, com tecnologia muito grande, máquinas gigantescas, caminhões aí, por muitas vezes, 9 eixos, que hoje, assim, no Brasil, pela legislação, são os caminhões maiores que estão rodando, entendeu? Então, a gente vê muito a presença da mulher. E por muitas vezes você vê, assim, que o caminhão, ele é mais cuidado, ele tem uma durabilidade de embreagem, se a gente fizer uma análise muito maior também. Justamente por isso que o Rodrigo falou. Justamente pelo zelo, né? Pelo cuidado. Então, vamos se dizer assim, hoje ainda as mulheres dominam um pouquinho mais que os homens. Eu comprei um veículo 0 km com aquela embreagem que fala que é original da fábrica. Certo. E aí eu passo a utilizar esse veículo. Quanto tempo que essa embreagem que está nesse veículo, ela dura? Depois, como que eu tenho que trocar? O trabalho que vocês fazem, fazendo a substituição, o remanufaturamento, Certo. quanto tempo que ele tem de vida útil também? A original que vem de fábrica e o que vocês produzem lá. Certo. Bom, o original hoje de fábrica, né, que a gente chama de linha de montagem, ele está vinculado principalmente hoje aí a todas as grandes marcas. Então, vamos falar na linha de caminhão, Mercedes, Volvo, Volkswagen, Ford também sai. Assim, hoje os caminhões ainda estão em crescente aí. O original em si, o que ele difere de um produto Embremac, tá? Se a gente for falar num produto novo, ele não tem diferença. Por quê? Eu estou considerando que tudo que está sendo colocado na peça é efetivamente novo. Não que os meus componentes, os componentes aos quais eu monto a minha peça, ele vem do mesmo lugar que uma peça original é montada, tá? Mas hoje, dentro da nossa cadeia, eu consigo garantir a mesma qualidade que um novo original tem com um produto novo Embremac. De uma forma muito tranquila e sem demagogia nenhuma. Agora, vamos pensar na linha remanufaturada. O que seria, primeiramente, um produto remanufaturado, que hoje ainda é o nosso carro-chefe, tá? O remanufaturado nada mais é do que eu pegar um produto ao qual ele já foi utilizado, então ele já rodou num caminhão, por muitas vezes lá 450, 500, 600 mil quilômetros, eu vejo que eu consigo reaproveitar, eu desmonto esse produto, vejo que eu consigo reaproveitar, faço as adequações necessárias, daí vem a remanufatura. Então, por vezes assim, você está comprando um produto que já foi utilizado, mas tem componentes que estão dentro desse produto que são componentes novos. O mesmo componente que eu vou lá e aplico na minha peça 100% nova, eu uso esse mesmo componente para poder equilibrar o uso nessa peça remanufaturada. Entendeu? Entendi. Então, por muitas vezes assim, o que acontece? Tem casos que a nossa embreagem remanufaturada, ela consegue ter uma durabilidade, por muitas vezes, até melhor que a de uma original. E essa duração de quanto tempo? Hoje, assim, isso varia muito. Mas a garantia que hoje vocês dão é de quanto tempo? Hoje, na linha de embreagens remanufaturada, a gente dá 90 dias, tá? Como garantia. E na linha de embreagens nova, hoje o que a gente já está desenvolvendo, a gente está capacitando a empresa, capacitando o produto para uma garantia aí de 6 meses a 1 ano, tá? Hoje ainda a gente está fazendo 90 dias, mas com todo o trabalho técnico que a gente vem fazendo em cima das peças, de melhoria contínua, fazendo essa peça também ganhar tecnologia, cada vez mais componentes de qualidade, a gente está caminhando aí para 6 meses a 1 ano de garantia. Quando a gente compara a durabilidade da embreagem de caminhão, trator com a de carro, ela é muito menor, né? Exato. Ela é muito menor, então... Que anda muito mais, o terreno é pior também, né? Assim, a nível de veículo, a gente aciona mais a embreagem, né? Então, quando a embreagem ela tem uma durabilidade menor? Quando ela é muito acionada. Então, um veículo que roda muito dentro da cidade, ele vai ter a durabilidade X da embreagem. Um veículo que roda mais pista, ele já tem uma durabilidade diferente. Um veículo que roda mais, por exemplo, no meio da terra, canavial, assim, seja qualquer tipo de colheita,
A durabilidade já é diferente. Sim, já Porque todos esses fatores externos, eles também influenciam. Então, um asfalto ruim influencia na embreagem? Influencia. Um caminhão que roda num asfalto lisinho, uma Washington Luiz, por exemplo, ele vai ter uma durabilidade muito maior do que um caminhão que está rodando numa pista aí que não tenha um bom asfalto. Um caminhão que tem um motorista consciente, ele vai ter uma durabilidade de embreagem maior do que um caminhão com um motorista mais inadimplente. Sim. Entendeu? Então, tudo isso influencia, tudo isso faz parte do jogo. A peça que você anunciou até que você está produzindo, fabricando, e até as peças que você está exportando, quais são as características dela, qual que é o diferencial em relação às outras peças que estão no mercado? Certo. E queria também que você complementasse falando da exportação, como é que Maravilha. surgiu essa iniciativa, esse ramo, né? Certo, exportando. certo. Bom, hoje, explicando um pouquinho em relação à primeira pergunta, né? O que nos fez diferenciar essa peça para poder ter a disponibilidade? Antes, pensando em linha agrícola, que é onde eu falo que hoje a gente está numa crescente muito forte, porque o mercado de caminhões ele é um mercado mais consolidado, a gente sempre tem novidades para oferecer, mas o mercado de linha agrícola está despontando um pouco. Isso foi natural aí no momento de pandemia. O agro ele realmente teve uma crescente muito forte. Então isso nos despertou também para o desenvolvimento dos produtos novos nossos. Qual que é o diferencial desse produto? Hoje, se você pegar um projeto a nível de Embremac, esse produto, quando eu comparo com o produto original, ele tem uma similaridade muito grande. Ele tem coisas exclusivas do meu produto, entendeu? Que eu fiz sob medida para mim, mas que com aquele mesmo produto eu consigo bater de frente com o original. Tá aí essa diferenciação e um ponto ao qual agora a gente está galgando no momento pós-pandemia, que a gente quer também crescer cada vez mais e se consolidar. Porque hoje temos aí cinco grandes players, né, a nível de distribuição no Brasil. A gente quer chegar e ser o sexto. Então a gente está num caminho para isso. Caminho ousado, né? Exato. E como que vem esse caminho, Falcão? Na nossa convicção, consolidando a marca no mercado nacional, cada vez mais, então tem que ter um produto competitivo, ao qual eu coloque um original e o meu produto do lado, e eu fique assim, na dúvida, qual que é o original, de fato, entendeu? E que principalmente eu consiga garantir o que aquele original faz, o meu também faz, só que o meu é mais em conta. Então quer dizer, é ter um preço competitivo no mercado, uma peça que seja atraente, que tenha um bom, não só um aspecto visual bom, mas uma boa funcionalidade. É para isso que a gente vem brigando ao longo dos 30 anos e agora a gente está cada vez mais evoluindo. E pensando na exportação, né, um conjunto de peças como esse hoje, ele te traz essa visibilidade. Então, por muitas vezes, você está oferecendo um produto similar ao original, com uma aparência similar, só que da sua marca, por muitas vezes o cara fala, eu prefiro o seu do que eu prefiro colocar o original. Seu preço é um pouco melhor do que o preço do original, está baseado num mercado melhor, e automaticamente eu entendo que a sua peça eu vou conseguir vender lá na ponta. Então a exportação, ela surgiu justamente desse sentimento, de querer levar a nossa marca pelo mundo. Lá atrás, em 2017, que foi uma das últimas vezes que o Carlos, nosso sócio, esteve na China, eu também já estive lá, a Isabela já esteve conosco lá também. Vocês estão exportando para a China? Hoje a gente importa algumas coisas da China, alguns componentes que a gente precisa para fazer linha de montagem aqui na Embremac, tá? Então, quando a gente esteve lá, o Carlos ele esteve visitando uma empresa, né, no momento anterior, e ele falou assim, cara, como que pode uma empresa com essa estrutura, desse tamanho aqui, ela exporta para o mundo inteiro? Eu tenho um cavalo branco lá, que é a Embremac, pujante, crescendo, com assim, uma empresa saudável, que eu consigo fazer a exportação acontecer, e eu não mando meu produto para nenhum país. Através desse sentimento, a gente começou a correr atrás de programas aí para capacitação para exportação, que foi o PIX, a gente fez lá em 2017. A gente conheceu uma pessoa também na feira, o Sérgio, em 2018, que foi quando a gente foi a primeira vez expor na AgriShow também. Aí a gente trouxe ele para dentro da empresa. Ele já tinha um conhecimento muito grande, de mais de 20 anos aí trabalhando com exportação.
Então, ele nos contribuiu muito com clientes que ele já atendia, que ele já tinha contato. E aí, com a exposição de feira, agrishow, um bom produto e etc., a gente falou, vamos galgar o passo agora da exportação. Capacitados como a gente já estava, a gente falou, agora a gente só precisa achar o cliente para colocar. Vender. Primeiro, isso. A gente precisa achar o cliente que vai comprar o nosso produto lá na ponta. Aí foi acontecendo. Primeira exportação para o Uruguai. Segunda exportação a gente já mandou Bolívia, se eu não me engano. Não lembro exatamente a ordem dos processos, mas tudo começou em 2018. E é um processo que tem se consolidado. Hoje é pequeno perto do nosso faturamento, o percentual da exportação. Mas é o sentimento de você saber que a sua peça está cruzando o mundo. Por exemplo, em fevereiro, a gente fez uma exportação para a Turquia. Olha que bacana. E a Turquia é um mercado muito forte de embreagens hoje. Entendeu? Então a gente entendeu, a gente está com um produto da Embremac, mandando para a Turquia, que tem um portfólio hoje, um produto muito forte de embreagem. Então a gente foi visto aqui com preço competitivo, com um bom produto, e a gente chegou lá na ponta. Eu queria que a gente já está encaminhando para o final, infelizmente, mas eu queria deixar uma pergunta, depois o Falcão faz a pergunta final. Vocês dois são jovens, estão aí cada um fazendo seu empreendimento. Que recado vocês deixam para quem deseja ter o próprio negócio, trabalhar por conta, ter algum sonho aí na vida? Que recado queria que vocês falassem? A Isabela vai falar muito bem. Eu acho que uma coisa que eu sempre falo é que o mais desafiador é a gente colocar os nossos planos, os nossos sonhos para fora do papel, né? Eu acho que é sonhar, a gente sonha, a gente planeja. O difícil é colocar para fora do papel, mas eu acho que quando a gente dá o primeiro passo, a gente persiste ali, nem todos os dias a gente consegue o que a gente quer, nem todos os dias são bons em vendas, nem todos os meses são bons. Eu acho que tudo demanda ali persistência, resiliência. E eu acho que o primeiro passo é colocar para fora do papel e persistir. Planejamento também é essencial. Então, o planejamento aí, a gente trabalha lá. Não consigo não falar da loja, né? Não consigo não falar como eu faço, né? Como a gente faz lá. Mas a gente trabalha aí com planejamento para 2, 3 meses. Então, a gente sabe que esse mês a gente vai montar essa coleção. Vamos ter X lives no mês. Vamos fazer liquidação daquela coleção que vai trocar naquele dia. Então, tudo depende de um planejamento. Então, se planejar para poder tirar do papel, acho que é essencial. E persistir, que nada é fácil, né? Nada é fácil. Para colher os frutos também não é fácil, né? Não é fácil, mas a gente tem que persistir. Acho que é isso, né? Exato. E uma coisa que eu sempre falo, né? A gente tem que seguir bons exemplos. Então, aquele negócio, tubarão anda com tubarão. A gente sempre tem que estar baseado em bons exemplos, estar perto de pessoas que queiram o nosso sucesso também. Exato. Isso eu acho que é algo muito importante. Você tá acolhido de pessoas que, assim, se o negócio está dando certo, ela bate nas suas costas e fala, vamos juntos, vamos fazer o negócio ser cada vez mais sucesso. Mas se você também falhar em algum momento, você tem aquela pessoa que te dá um ombro, te ajuda e que, principalmente te ajuda a visualizar onde foi que você errou. Entendeu? E a resiliência, eu falo que, assim, todo negócio, toda experiência, ela tem que partir da resiliência. É falhar, levantar para poder conseguir chegar lá. Eu acho que ter um negócio é você saber que você sobe um degrau e às vezes tem que voltar 2 para poder avançar. Então, acho que é isso, né? Então, Exato. se você não tiver planejamento, o degrau que você almeja lá no topo é difícil de chegar, não é fácil, mas tendo planejamento, persistência, É o principal. é o principal aí para alcançar os objetivos. Minha última pergunta, então, também vai encaminhada para os dois. No seu negócio de empreendedor e na sua atividade de trabalho, no seu negócio da sua empresa, o que você considera que seria importante que o poder público poderia fazer para beneficiar o seu negócio, a sua empresa, algum projeto, alguma lei, algum benefício, algum incentivo, algo que você já até pensou, poxa, esse determinado poder poderia fazer isso, essa lei, esse projeto, assim, para melhorar mais, porque a empresa cresça, contrate mais funcionário,
ou que nós estamos até vivendo um momento agora de reforma tributária, né, que exato. vocês estão acompanhando. Então, eu faço essa pergunta. O que o poder público poderia fazer para beneficiar vocês no negócio, na atividade? Você quer responder primeiro? Sim. Responda. Mais particularmente na loja, né, no segmento da Madê, um ponto importante que eu queria até parabenizar é os eventos na cidade. Nada mais alavanca as nossas vendas do que os eventos. Rodeio, qualquer tipo de evento alavanca nossas vendas e dispara. Não tem como, o que alavanca ali, né? No mês de junho agora, né, nós tivemos o rodeio, foi, assim, sensacional pro comércio, não só para as lojas de roupas, mas para vários segmentos ali. Então, os eventos que acontecem, a divulgação dos eventos, a granditude, potencializa muito o comércio, tá? Na questão de sapatos também, não só de roupa, acessórios. Ali na região da loja tem sapatos, acessórios, tem em todos os segmentos. Então, eu acho que isso... E também, eu acho que falta para gente empreendedor, para gente comerciante, falta, às vezes, cursos aqui na cidade para os nossos profissionais. Então, falta cursos técnicos, preparatórios seriam muito, muito interessantes aí para as nossas vendedoras. Exato. É uma coisa que eu ia bater bem na tecla em cima disso, que eu acho que o poder público ele tem um papel fundamental, né? É justamente a qualificação de mão de obra. Isso é algo que hoje a gente está sofrendo muito. Não falo só na Embremac, mas pela vivência que a gente compartilha até com outros empresários, comerciantes. A gente está numa carência muito grande de bons profissionais. Então, acho que, assim, tem bons profissionais? Com certeza, muitos. Mas, assim, a gente talvez o poder público colaborar com a iniciativa privada nesse sentido de trazer mais cursos, qualificação de mão de obra, quando possível. As escolas técnicas, cada vez mais, elas assim, terem uma contribuição na formação desse profissional para que ele fique capacitado para o mercado de trabalho. Entendeu? Eu penso que, principalmente, também a questão tributária é uma coisa que pesa muito hoje no âmbito empresarial, né? Mas é uma coisa que também a gente... Hoje, na iniciativa privada, a gente não consegue ter um controle, né? Então, o poder público ele também poderia ser mais colaborativo nesse sentido, de trazer, assim, taxas menores, a gente conseguir unificação de imposto, como você mesmo falou, Falcão, da reforma tributária agora, talvez isso ser colaborativo para as empresas no âmbito, assim, tributário, porque hoje o âmbito tributário ele pesa muito dentro de qualquer negócio. Então, acho que, assim, essa revisão também há de ser necessária e imediata, diretamente no valor final do produto, né? Consequentemente. Exato. Diminui um pouco as vendas, né? Assim, eu acho que eventos onde a gente consiga também cada vez mais fazer a união entre empresas, entre negócios, para poder promover networking, fazer com que as empresas se encontrem, troquem experiências, troquem bagagens de âmbito produtivo e etc., né? Isso eu acho que é importante também. Penso que é muito importante para poder garantir o crescimento das empresas. Muito bem, partindo então para o encerramento, eu deixo o microfone à vontade para você, Isabelle, para você, Lucas, para fazer a consideração final, convidar, anunciar, propagar, divulgar, agradecer. Fiquem à vontade para fazer aí as suas considerações finais aqui do podcast Fala Catanduva. Eu queria agradecer, foi um enorme prazer. Queria agradecer o Taislan, que nos convidou. E queria convidar as mulheres de Catanduva que ainda não conhecem nossa loja para ir lá conhecer um pouquinho do nosso espaço. Acho que é isso. Passa os endereços certinho. Rua Bahia, esquina com a 13 de maio. Elas vão saber onde é. Tenho certeza que elas já passaram lá da frente. Eu gostaria de fazer também um agradecimento a vocês pela oportunidade da gente estar aqui hoje, compartilhando um pouco da nossa vivência. Agradecer ao Taislan também pelo convite, da gente estar podendo participar aqui. E agradecer, principalmente também, a todos os colaboradores lá da empresa, da Embremac, ao longo aí dos 30 anos de história. A gente tem colaboradores lá hoje com 30 anos, tem pessoas ali com 30 dias de experiência, né? Mas já deixar um agradecimento a todos eles, porque a gente hoje
é o que é, a Embremac é o que é, pelo trabalho desenvolvido, não só pela diretoria, por todo o corpo diretor, mas por todo o corpo dos colaboradores. A gente não chega lá A gente não é se nada vocês não sozinho, estiverem né? com a gente. Tá? Então, o meu agradecimento vai para eles também. Agradeço a minha família também por todo o apoio, a família da Isabelle, a Isabelle, por ser essa parceira de vida, parceira de negócios. E deixar um agradecimento especial também a todos os nossos amigos que sempre nos apoiam, sempre estão com a gente também. E convidar a todos, a Embremac está à disposição, quando vocês quiserem nos visitar, potenciais clientes, ou se vocês tiverem interesse em conhecer um pouco mais do processo, a Embremac está aberta. Hoje a gente está no Parque Industrial, ali no Jordano Mestrinelli, na José Ribamar de Souza 55. E temos as nossas redes sociais também, que a gente compartilha um pouco de conteúdo, curiosidades sobre a embreagem, cuidados que podem ter, tanto Facebook quanto Instagram, @Embremac Embreagens. Tá? Então a gente está aí totalmente aberto a visitas e é isso aí, a gente agradece muito pela oportunidade. Muito bem, a você que esteve nos acompanhando até esse momento, recebemos aqui no podcast Fala Catanduva o casal de empreendedores, o Lucas da Embremac e a Isabela, também empreendedora e dentista. A você que nos acompanha, que queira saber mais informações sobre o nosso legislativo, Câmara Catanduva nas redes sociais. Tchau, gente. Valeu, Rodrigo. Valeu, Vini. Valeu, Taislan. E até o próximo episódio do nosso podcast Fala Catanduva. Tchau, gente. Tchau, até mais.